Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 4 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 69. Um cinegrafista está em uma picape que se move para oeste a 20 km por hora, enquanto filma um guepardo que também está se movendo para oeste 30 km por hora mais depressa que a picape. De repente, o guepardo para, dá meia volta e passa a correr a 45 km por hora para leste, de acordo com a estimativa de um membro da equipe, agora nervoso, que está na margem da estrada no caminho do guepardo. A mudança de velocidade do animal leva 2,0 segundos. Quais são, letra A, o módulo e letra B, a orientação da aceleração do animal em relação ao cinegrafista? E letra C, o módulo, e D, a orientação da aceleração do animal em relação ao membro nervoso da equipe? Vamos ilustrar o problema para uma maior compreensão. Vamos considerar positivo o sentido para leste. Vamos descrever o problema sob o referencial do membro da equipe que está na margem da estrada. Deste ponto de vista, e no instante inicial, a velocidade da picape é Vp igual a menos 20 km por hora. Para transformar em metros por segundo, eu vou multiplicar por 1 metro por segundo sobre 3,6 km por hora, que são quantidades equivalentes nas duas unidades. Essa velocidade é na direção I. Podemos cancelar o quilômetro por hora, então menos 20 sobre 3,6 dá menos 5,56 metros por segundo na direção I. Como o guepardo se move 30 km por hora mais depressa e no mesmo sentido, sua velocidade é Vg1 igual a menos 50 km por hora, eu vou fazer a conversão, vezes 1 metro por segundo sobre 3,6 km por hora na direção I. Cancelo o quilômetros por hora, então dá menos 13,9 metros por segundo na direção I. No segundo instante, a velocidade da picape é a mesma e a velocidade do guepardo é o Vg2 igual a 45 km por hora, que eu vou multiplicar por 1 metro por segundo, sobre 3,6 km por hora na direção I. Cancelo km por hora, 45 dividido por 3,6 dá 12,5 metros por segundo na direção I. Observando o movimento com o referencial do cinegrafista na picape, a velocidade da picape é nula. Então, o Vp' é igual a zero. No instante inicial, ele vê o guepardo se afastando da picape com velocidade Vg1' igual a menos 30 km por hora. Aí eu vou multiplicar por 1 metro por segundo, dividido por 3,6 km por hora na direção I, que dá menos 8,33 metros por segundo na direção I. No instante final, o guepardo e a picape movem-se um de encontro ao outro e a velocidade do guepardo, sob o ponto de vista da picape, será a soma de suas velocidades em relação ao solo. Vg2' vai ser 45 km por hora mais 20 km por hora na direção I, que dá 65 km por hora, vou multiplicar por 1 metro por segundo dividido por 3,6 km por hora na direção I, que dá 18,1 metros por segundo na direção I. Observe que estamos escrevendo os resultados parciais com 3 algarismos significativos, um a mais do que a precisão das medidas originais, para fazermos os arredondamentos no resultado final. O vetor aceleração média de uma partícula em movimento é calculado utilizando a seguinte expressão. A aceleração média é igual ao ΔV, a variação da velocidade, sobre ΔT, o intervalo de tempo. O vetor aceleração média do guepardo, com referencial no cinegrafista dentro da picape, é a aceleração média vai ser o Vg2', né, a velocidade final, menos o Vg1', que é a velocidade inicial, dividido pelo intervalo de tempo ΔT. Então, é 18,1 metros por segundo na direção I, menos 8,33 metros por segundo na direção I, sobre 2,0 segundos.
Esse sinal negativo vai trocar o sinal do que está dentro dos parênteses, então fica 18,1 metros por segundo, mais 8,33 metros por segundo, vezes I, sobre 2,0 segundos. Fazendo essa soma aí, dá 26,4 metros por segundo na direção I, sobre 2,0 segundos, que dá 13,3 metros por segundo ao quadrado na direção I. Como este vetor tem apenas uma componente, seu módulo é o módulo da componente. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna, a aceleração média vai ser 13 metros por segundo ao quadrado. Como a componente do vetor é positiva, a orientação do vetor é para leste. O vetor aceleração média do guepardo com referencial no membro da equipe que está na margem da estrada é a aceleração média vai ser VG2, né, que é a velocidade final, menos VG1, que é a velocidade inicial, medida nesse referencial, dividido por ΔT. Então dá 12,5 metros por segundo na direção I, menos 13,9 metros por segundo na direção I. Esse sinal negativo troca o sinal de dentro dos parênteses, fica 12,5 metros por segundo, mais 13,9 metros por segundo na direção I, sobre 2,0 segundos, que dá 26,4 metros por segundo na direção I, dividido por 2,0 segundos, que dá 13,3 metros por segundo ao quadrado na direção I. O resultado é idêntico ao anterior. A aceleração média é 13 metros por segundo ao quadrado e a orientação é para leste.